Sejam bem-vindos. O nosso objetivo hoje é falar sobre dois assuntos muito importantes dentro desse processo de interpretação. Nós estamos trabalhando o Evangelho de Marcos dentro de uma proposta de evangelismo e discipulado, tentando entender o Evangelho com base nas suas características literárias e, principalmente, tentando abordar o texto bíblico a partir dos elementos que compõem uma narrativa bíblica. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre estrutura, falar isso tanto de forma básica, em um texto, em uma narrativa, em uma sessão, quanto também falar sobre o assunto de forma mais abrangente, discutindo a estrutura ou a organização de um determinado livro. E falaremos também sobre o tema linha melódica, que também é um assunto importante para a compreensão de um determinado livro e, consequentemente, também para a compreensão de uma determinada passagem do Evangelho de Marcos, assim como qualquer outro livro. Então, apresentando aqui a nossa proposta, eu gostaria de introduzir esse encontro fazendo a recomendação de um livro. O livro é chamado Como Ler Livros. Então, é um livro bem volumoso e também um livro bem antigo, mas que traz uma proposta que se parece muito com aquilo que a gente tem adotado no nosso curso Formando Líderes. O autor fala sobre os mais diversos gêneros literários e ele vai apresentando de maneira prática, dando exemplos de como isso acontece, como você pode ler cada livro, respeitando assim, seguindo assim a orientação básica de cada tipo textual. Com base nesse livro, ele traz um entendimento que vai nos ajudar bastante no processo de interpretação. Então, esse nosso encontro, nós iremos estabelecer 3 verdades que irão nos ajudar nesse processo todo. A primeira é, todo texto tem uma estrutura. A segunda verdade, essa estrutura revelará uma ênfase, e a ênfase deve moldar sua mensagem. Nós vamos partir do pressuposto de que todo texto possui já uma estrutura estabelecida pelo autor. E ao reconhecer essa estrutura, naturalmente nós iremos encontrar as ênfases do autor naquele determinado texto. E aí, consequentemente, o nosso curso Formando Líderes não tem essa proposta de trabalhar a elaboração de uma mensagem, de um estudo bíblico, mas essa é uma consequência, ou seja, a estrutura do texto, as ênfases do texto precisam contribuir ou moldar a forma como a mensagem será elaborada, o formato final da mensagem. O livro, Como Ler Livros, ele traz essa declaração falando sobre estrutura. Então, ele afirma o seguinte: cada livro tem um esqueleto escondido entre as capas. Seu trabalho como leitor analítico é encontrá-lo. Então, no livro, ele vai trazer alguns tipos de leitura. E, dentre esses tipos, ele vai trabalhar principalmente a leitura analítica. E, nessa leitura, o leitor precisa partir do pressuposto de que ele tem um livro que foi organizado com uma certa estrutura, com um esqueleto, e então, ao desenvolver essa estrutura, o autor então foi criando os capítulos e assim compondo o seu material. Então, o trabalho do leitor é compreender onde é que está esse esqueleto, de que forma ele foi planejado, e então entender que isso vai influenciar diretamente na compreensão do assunto que vai ser trabalhado no livro. Uma outra declaração que o livro apresenta é: um livro chega a você com carne em seus ossos, nus e roupas sobre sua carne. Está todo arrumado. Você não precisa despí-lo ou arrancar a carne de seus membros para chegar à estrutura firme que está por trás da superfície macia. Mas você deve ler o livro com olhos de raio-x, pois é uma parte essencial de sua compreensão de qualquer livro compreender a sua estrutura. Então, a estrutura nem sempre, e a gente está falando aqui
de livro no sentido genérico, geral, não necessariamente ou somente dos livros bíblicos, mas esse é o princípio. Alguns livros nós temos falando de forma geral, alguns livros nós temos uma organização bem mais clara, então nós conseguimos, o leitor consegue, de forma mais simples, olhar e já identificar essa organização bem planejada. Outros livros não, nós precisamos ler e reler para tentar encontrar a organização, a estrutura, a maneira como o autor planejou, estruturou todo o conteúdo daquele livro. Isso não é diferente também no que diz respeito à palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia, esse princípio se aplica diretamente também aos livros da Bíblia. Uma outra citação do livro, essas regras se aplicam à poesia. Então, nós temos aqui um gênero, bem como a ciência, e a qualquer tipo de trabalho expositivo. A aplicação dele será diferente, ou seja, cada gênero, a cada tipo textual, a aplicação, as características, as ferramentas serão naturalmente diferentes, de acordo com o tipo de livro em que são usados. A unidade de um romance não é o mesmo que a unidade de um trabalho de política, nem são as partes do mesmo tipo, as ordenadas da mesma maneira, ou ordenadas da mesma maneira. Mas todo livro que vale a pena ler, sem exceção, tem uma unidade e uma organização em partes. Um livro que não fosse seria uma bagunça, seria relativamente legível como os livros ruins realmente são. Então, todo bom livro tem uma estrutura. E aqui, falando de forma abrangente, esse é um bom critério para você analisar um bom livro. De que forma esse livro foi organizado? A gente percebe naturalmente que muitos autores eles estão mais preocupados com o conteúdo e menos preocupados com essa organização, mas a consequência direta disso é que uma estrutura que não possui uma boa organização vai influenciar naturalmente, vai gerar uma dificuldade para o leitor compreender aquele conteúdo que foi proposto pelo autor. Isso acontece da mesma forma, o princípio se aplica também dentro da palavra do Senhor. Qual é o princípio que nós aplicamos aos livros bíblicos? Assim como todo o corpo humano tem uma estrutura esquelética, também todo texto de pregação tem sua própria estrutura, divinamente inspirada, que sob o ministério do Espírito Santo foi elaborado com forma e ênfase particulares, que então informam o expositor sobre a forma e ênfase de sua mensagem. O que nós trabalhamos até aqui, com base nesse livro, como ler livro, isso se aplica a qualquer livro. É importante a gente reforçar isso. Ou seja, essa ideia de estrutura, a perspectiva que o autor está trazendo é algo abrangente. A partir desse momento, nós vamos aplicar essa teoria aos livros da palavra do Senhor. Então, esse princípio que nós acabamos de ler se aplica diretamente como uma verdade que nós encontramos na organização do texto bíblico. O ponto que é destacado aqui nessa outra citação é que Deus não somente inspirou o conteúdo, ou seja, o Espírito Santo não somente agiu na mente e coração daqueles que foram usados para escrever, para contribuir, não somente com base no conteúdo, mas também Deus inspirou, conduziu a organização dessa estrutura, de como esse material seria transmitido. Então, o nosso trabalho como leitor, como intérprete, é reconhecer essa estrutura. Nós temos usado, falamos sobre isso no nosso primeiro encontro, que nós temos dentro da palavra do Senhor a predominância de pelo menos 3 tipos textuais: poesia, narrativa e discurso. Quando nós falamos sobre estrutura, nós precisamos trazer isso à memória. Por quê? Porque cada tipo textual possui uma organização diferente. Então, a organização da poesia
é completamente diferente da narrativa e do discurso também. Nós estamos focando no texto narrativo, já entendemos os elementos, mas a gente precisa entender que cada tipo textual possui as suas características literárias e no momento em que estivermos analisando, tentando compreender a estrutura daquele determinado livro, nós vamos ter que seguir as regras que são estabelecidas pelo aquele determinado gênero, aquele tipo textual. Isso é muito importante ser levado em consideração. Nós trabalhamos o primeiro texto de Marcos, Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. E nós percebemos isso, que apesar de que aparentemente no início, ou em uma leitura rápida, o leitor possa chegar à conclusão de que ele está diante de um texto que não possui uma organização, não possui um fluxo, que não possui uma estrutura. Mas a partir do momento em que a gente lê, relê o texto e tenta analisar o texto, a gente vai percebendo que há uma organização. E aqui nós vimos no primeiro texto de Marcos, como é que Marcos organiza esse primeiro momento. Então, o versículo 1 do capítulo 1, ele já apresenta o objetivo do Evangelho, que é falar sobre Jesus como o Cristo e como o Filho de Deus. E aí, então, de forma progressiva, ele vem apresentando essa figura, desenvolvendo já nesse prólogo a figura de Cristo de Jesus como Cristo, Filho de Deus. No verso 2 ao verso número 3, ele traz uma citação, ou duas citações, uma de Malaquias e uma outra de Isaías, falando acerca da vida do Messias, do mensageiro. Depois aparece já no versículo 4 João Batista no deserto pregando, e João prega anunciando a vinda desse rei que foi anunciado pelos profetas. Ou seja, quando João Batista chega, se cumpre aquilo que Isaías profetizou, aquela voz que foi anunciada, que iria clamar no deserto, que iria preparar o caminho para o Senhor, havia chegado na pessoa de João Batista. João Batista chegou, a mensagem que está sendo anunciada agora é esse rei que foi prometido, ele está vindo. E aí, então, no versículo de número 9, o texto diz que, naqueles dias, Jesus de Nazaré foi batizado por João no Rio Jordão. Ou seja, esse rei que foi prometido pelos profetas, que foi anunciado agora por João, ele chegou. Isso aparece e é desenvolvido a partir do versículo 9 até o versículo de número 13. Na última estrutura, do verso 14 ao verso 15, Jesus começa o seu ministério. E aí nós temos aqui uma progressão, de forma muito clara, o texto estruturado, organizado, para trazer uma mensagem. Então, se nós tirássemos o texto, versículo 14 e 15, e colocássemos em uma outra ordem, em um outro local, e fizéssemos a análise desse texto, 14 e 15, fora dessa estrutura, naturalmente nós chegaríamos a outras conclusões. O ponto básico que eu quero destacar com isso é que o trabalho inicial de interpretação é esse: tentar entender qual é a organização, qual é a estrutura. Essa estrutura é algo que nós encontramos tanto em uma sessão, em uma cena, em um discurso, em uma determinada perícope, dependendo do tipo textual que o leitor esteja analisando, e também essa estrutura, como veremos daqui a pouquinho, ela é presenciada, encontrada também no livro todo, não somente em um determinado texto específico. Só para que vocês possam visualizar isso em um outro tipo textual, eu trouxe aqui esse exemplo de Levítico, capítulo 1. Então, o princípio básico é esse: independentemente do gênero, se nós estamos trabalhando um discurso, se estamos trabalhando, interpretando uma narrativa, se estamos interpretando uma poesia, o texto vai sempre ser organizado, a mensagem sempre vai ser transmitida com base em uma estrutura. Levítico capítulo 1, o tipo textual aqui é discurso.
Então, nós temos aqui uma forma diferente de transmitir o conhecimento, um pouco diferente da maneira como a narrativa transmite o ensino, o conhecimento. Versículo 1 e versículo 2 é apresentado aqui a introdução: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado. Observe aqui como já no início ele vai falar sobre gado de rebanho ou gado miúdo. E aí o versículo 1 e versículo 2 são usados aqui como uma espécie de introdução, que serve de base para tudo que vai ser colocado a partir do verso 3º. E aí nós temos uma organização clara, quando o verso 3º diz o seguinte: se a sua oferta for holocausto de gado. Observe como isso vai se repetir, a expressão se a sua oferta for holocausto, e aí vem o tipo de animal, qual é o tipo de oferta. Nesse caso aqui, o tipo é gado. E aí o texto vai dar as orientações: gado sem defeito, que deve fazer, todo o procedimento. Versículo de número 10, se a sua oferta for gado miúdo. Ele começa, ele introduz da mesma forma. A palavra holocausto, que nesse caso aqui aparece no início, dizendo o tipo de sacrifício, é usada também no versículo 10, posteriormente, mas trazendo o mesmo sentido. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, ou seja, falando acerca do mesmo sacrifício que foi apresentado bem no início do texto. Versículo de número 14, se a sua oferta for, novamente, holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Depois você pode ler o texto com calma para você observar toda essa organização, mas fica claro a estrutura, fica claro que há uma organização. Então, os versículos, por exemplo, aqui, versículo de número 4 até o versículo de número 9, vão desenvolver aquilo que foi apresentado no versículo de número 3. O versículo de número 11 até o versículo de número 13 vão desenvolver o que foi apresentado no versículo de número 10. E assim, o versículo de número 15 até o final irão desenvolver aquilo que foi introduzido no versículo de número 14. Então, há uma organização. Nós estamos trabalhando aqui como exemplo um texto discursivo, em que nós temos um formato, algumas características que compõem esse gênero. Então, quais são os elementos que serão usados pelo autor nessa organização? No texto discursivo, nós temos geralmente conectivos, e, também, porém, então, depois, porém, ou seja, algumas palavras, termos, partículas, que serão usadas pelo autor para fazer essa conexão, para dar realmente coerência, coesão ao texto. E aí o texto vai ser organizado, o argumento vai ser desenvolvido através desses recursos que são característicos do texto discursivo e que nós encontramos também quando nós estamos interpretando, por exemplo, um relato, que apesar de ser um texto narrativo, mas ainda assim o autor também faz uso ou pode fazer uso desses conectivos. Para que você consiga visualizar esse princípio de estrutura em um livro bíblico, eu trouxe aqui esse gráfico, esse infográfico que nós criamos. A igreja está estudando no domingo à noite com o pastor Afonso a carta, a epístola aos Hebreus. E nós fizemos isso antes dele começar a série, né, de pregações no domingo à noite, para que a igreja tivesse entendimento da organização, da estrutura de toda a carta. Então, se você observar, Hebreus está organizado dentro de uma composição onde, primeiramente, ele faz uma exposição e depois ele faz uma exortação. Então, essa é a organização básica. Ele expõe, nessa exposição é o momento em que ele traz o ensino, em o convencimento, e depois ele aplica essa verdade.
o livro todo, a epístola toda vai ser organizada dessa forma. Então, nós vamos ter um bloco onde ele vai apresentar o ensino e depois ele vem com a advertência, com o aviso, sendo que, ao longo de toda a carta, ele vai trazer 5 avisos. Primeiro, o perigo de ignorar a palavra entregue pelo filho. Segundo, o perigo de se recusar a acreditar na palavra. Terceiro, o perigo da imaturidade espiritual. Quarto, o perigo da deslealdade a Cristo, a deslealdade espiritual. E o terceiro, o perigo de recusar a palavra graciosa de Deus. O ponto central, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre linha melódica, mas o ponto central de Hebreus, da epístola, está no capítulo 13, versículo 8. Ou seja, a declaração quando o autor diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, essa declaração resume aqui o propósito do livro, e todos esses argumentos serão conduzidos para alcançar esse propósito maior, que é estabelecer Jesus como aquele que era, que é e que sempre será. Mas o objetivo aqui nesse infográfico é que você consiga visualizar o seguinte: assim como uma determinada cena, assim como uma determinada sessão, um determinado texto bíblico possui a sua estrutura, a sua organização, e essa organização manifesta, revela algumas ênfases, isso se aplica também à análise do livro. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho, apresentar a estrutura do Evangelho de Marcos. Nós precisamos analisar essa organização, essa estrutura do livro, para que possamos entender, então, cada parte, cada cena, cada narrativa dentro do todo. Se eu consigo entender bem, de forma panorâmica, a organização, a estrutura, naturalmente, quando eu estiver interpretando, lendo um determinado texto dentro desse livro, esse texto vai fazer sentido, porque agora eu consigo compreendê-lo dentro do todo. Então, basicamente, essas são as informações básicas sobre a estrutura do livro. Então, independentemente do gênero literário, cada livro, cada tipo textual possui uma organização. Nós precisamos simplesmente identificar as características daquele gênero para que, então, possamos conseguir identificar essa estrutura. Um outro assunto importante que nós gostaríamos de tratar nesse encontro é chamado de linha melódica. Qual é a ideia desse conceito linha melódica? A linha melódica o conceito é bem parecido, e esse é um conceito musical também. A ideia é de que a música ela é composta por notas e é formada dentro de um campo harmônico. Então, quando alguém está tocando, está conduzindo, seguindo, criando uma certa melodia, cada nota é colocada de forma precisa por um determinado tempo, determinado tom, onde a somatória dessas várias notas irão compor essa melodia. A pessoa está dando um acorde, mas esse acorde é composto por várias notas. Então, assim como a música ela possui uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, assim como a música, em algum momento, tem uma parte mais rápida, mais cadenciada, outra mais lenta. Da mesma forma, também, esse princípio se aplica à palavra do Senhor. Quando o compositor quer chamar a atenção para uma determinada parte da música, ele pode usar alguns recursos, pode usar repetição, ele pode usar alguns recursos para fazer uma transição entre uma parte e outra. Isso acontece também de forma semelhante na análise do texto bíblico. O princípio básico é o seguinte: assim como na música, essa linha melódica é aquilo que faz com que as partes se façam sentido ao todo ou contribuam para a compreensão ou para o resultado final daquela música, da mesma forma acontece com a palavra do Senhor.
Ou seja, na palavra de Deus, na leitura de um determinado livro ou de um determinado texto, nós temos um argumento que é construído por partes, onde cada parte vai ajudar para a contribuição do todo. Então, eu preciso sempre me perguntar, diante do reconhecimento da parte, do argumento, de que forma esse argumento contribui para a elaboração do todo. Nós vamos, nós vamos encontrar, nós temos aqui algumas possibilidades para encontrar essa linha melódica. Então, a linha melódica basicamente é um tema unificador que o livro possui e em que esse tema unificador ele é desenvolvido por vários outros temas. Você já deve ter sentido, você já deve ter passado por isso na leitura do texto bíblico. Às vezes nós lemos um determinado livro e isso acontece às vezes dentro de um único capítulo ou em capítulos diferentes, mas nós temos a sensação de que aquele livro fala sobre vários assuntos e a gente fica um pouco perdido, porque ele falou sobre amor, falou sobre guerra, falou sobre perseverança, falou sobre sofrimento. E aí, diante de tantos assuntos que foram desenvolvidos, a gente fica meio que perdido ali por não conseguir colocar, juntar esse quebra-cabeça. Então, a linha melódica vem para isso. O que é a linha melódica? Qual é a função dela? É mostrar para o leitor que é um tema unificador, que esse livro, apesar de que ele aborda vários assuntos, mas esses assuntos foram trabalhados dentro de uma perspectiva onde cada assunto tem o seu lugar no livro e cada assunto contribui para o desenvolvimento desse tema unificador. Então, como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai reconhecer esse tema unificador, essa linha melódica, esse argumento que vai sendo desenvolvido ao longo de todo o livro? E aí aqui nós temos algumas orientações para que você possa aplicar com o objetivo de encontrar essa linha melódica. Uma observação simples, porém indispensável: leia o livro inteiro de uma só vez. Essa orientação é mais simples para as cartas do Novo Testamento. Você lê, por exemplo, 1 João, 2ª, 3ª, Gálatas, ou qualquer outra carta do Novo Testamento. Quando a gente está trabalhando um texto do Antigo, fica um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, a ideia de ler o livro de uma única vez é para que você consiga visualizar o todo, o que facilita quando é feito de uma única vez. Então, a ideia é que você consiga ler, e aí aqui nessa leitura não seria uma leitura analítica, seria simplesmente uma leitura de forma rápida, onde o seu objetivo seria ter uma visão panorâmica do todo. Então, esse é um bom exercício para você praticar. Uma próxima dica seria ler o livro várias vezes. Então, esses temas, isso é natural na leitura. Quando você começa a ler um livro, tentando entender esse tema unificador, essa linha melódica, você lê a primeira vez, a sua percepção será uma. Se você lê a segunda, a terceira, a quarta, sempre tentando se perguntar quais são os principais temas. Então, nessa leitura, em busca da compreensão da linha melódica, você tem que tentar encontrar quais são os principais temas. Você está lendo, já leu a primeira, a segunda, a terceira, e aí você vai sempre fazer essa reflexão repetidas vezes até você, de fato, tentar encontrar como é que o autor foi desenvolvendo esses vários argumentos e assuntos que são trabalhados dentro do texto. Uma outra dica seria ler o livro em voz alta. Isso ajuda principalmente quando a pessoa, por algum motivo, não está conseguindo manter o foco no texto, não está conseguindo manter a atenção. Então, ler em voz alta, isso ajuda a manter a concentração e o foco. É importante também ler em várias traduções. Então, se você vai ler 5 vezes, essa foi uma atividade que nós passamos no curso, os alunos do curso terão que ler o Evangelho de Marcos 5 vezes. E aí você pode fazer isso já, esse exercício,
ou seja, ler o Evangelho de Marcos usando várias traduções. E aí você iria ler o Evangelho de Marcos tentando entender os principais temas que são abordados no Evangelho. Leia o livro sem olhar para as epígrafes. Nós falamos isso na nossa última aula, no nosso curso, onde a epígrafe pode nos ajudar, mas também a epígrafe pode nos conduzir a uma conclusão equivocada acerca do texto bíblico, porque às vezes a epígrafe não contempla, não consegue expressar todo o conteúdo daquele texto. E aí, consequentemente, a epígrafe é aquela frasezinha em negrito, aquele título que nós temos na Bíblia, que não foi inspirado, que não foi colocado pelo autor bíblico, mas sim por aquele que traduziu a Bíblia. Procure pelos principais temas. Então, na leitura, isso aqui vai fazer toda a diferença para você encontrar qual é o tema unificador. Marcos fala sobre o quê? Ele fala muito sobre sofrimento, ele fala muito sobre alegria, Marcos fala muito sobre salvação, fala muito sobre chamado. Enfim, ao longo da leitura, a gente vai precisar ficar atento, tentando identificar, reconhecer quais são os principais temas. Então, a ideia da linha melódica é que os principais temas eles irão aparecer várias vezes ao longo da leitura. Por quê? Porque esse é o tema predominante. Então, ele vai ser desenvolvido ao longo da leitura, ao longo do livro, de várias formas. Uma outra orientação básica é identifique o gênero. A partir do momento que você estiver lendo um livro bíblico, isso vai ser natural, através da leitura, você já vai identificando as características literárias daquele gênero. Você está lendo um livro que tem a predominância de um gênero narrativo, você está lendo um livro que tem uma predominância do gênero da poesia, é um livro de sabedoria, ou seja, isso já precisa ser identificado para que isso influencie a forma como você vai ler e as expectativas que você vai ter nesse processo de leitura. Faça perguntas ao texto, quem, quando, onde. Interagir com o texto faz toda a diferença. Ou seja, a partir do momento que você estiver fazendo a leitura, tentando encontrar esse tema unificador, essa linha melódica, você precisa interagir com o texto, você precisa perguntar, você precisa trazer para o texto perguntas para ver se o texto responde. Então, essas perguntas são básicas, porém são importantes nesse processo de interpretação. Uma outra orientação seria procurar por repetições, palavras, frases, conceitos que se repetem ao longo do livro. Só um exemplo aqui, na primeira carta de Pedro, a palavra sofrimento ela vai se repetir ao longo de todos esses versículos. Quando a gente lê Pedro, a gente já percebe de forma muito rápida que sofrimento é um tema que ele está desenvolvendo com mais frequência. E aí nós vamos ter outros temas, perseverança, esperança de nossa salvação eterna em Jesus. Ou seja, Pedro vai trazer e vai repetir esses temas, onde ao longo de toda a carta você vai perceber várias facetas, várias áreas sendo desenvolvidas a partir desses temas. Então, por meio da leitura, se eu conseguir identificar os principais temas, eu consigo também já identificar com mais facilidade qual é o tema unificador, ou seja, qual é a linha melódica desse livro. E uma proposta de formulação desse tema unificador para a primeira Pedro seria o seguinte: em meio ao sofrimento presente, permaneçam firmes na esperança eterna de sua salvação em Cristo. Observe que aqui nós temos o tema sofrimento, que foi identificado várias vezes, o tema perseverança e o tema salvação eterna em Cristo. Esses vários temas compõem o que nós chamamos de linha melódica, esse tema unificador, onde desde o primeiro momento até o último momento da carta, Pedro vai desenvolvendo várias unidades, vários argumentos que irão contribuir para a formulação desse tema. Quando nós
estamos interpretando um livro do Antigo Testamento, fazendo a leitura de um livro do Antigo Testamento, esse trabalho ele já é mais demorado, é mais delicado. Por quê? Porque nós temos um livro com um volume maior. São capítulos de histórias longos, por exemplo, Números. O capítulo de número 7 são quase 80, 89, quase 90 versículos. Ou seja, nós temos capítulos longos, livros longos, mas o princípio se aplica da mesma forma. Eu preciso ler o livro e tentar anotar os principais temas, colocando lá em cada tema, em cada capítulo, o tema predominante. Então, você tem aqui, nesse gráfico, você tem, por exemplo, no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 25, você tem a ocorrência de algo que se repete, murmuração, rebelião, intrigas, brigas. Você vai percebendo que esse é um assunto que está sendo repetido ao longo do livro. Então, muito provavelmente, a linha melódica esteja diretamente relacionada, o tema unificador esteja diretamente relacionado com essa temática de rebelião, de murmuração. E aí a gente vai perceber que, de fato, é isso. Números vai falar sobre a nossa caminhada e ele vai mostrar a graça de Deus em apoiar pacientemente seu povo resmungão no deserto e levá-lo à fronteira da terra prometida, não por causa deles, mas a despeito deles. Então, a formulação aqui desse texto seria nos apresenta de forma simples esse tema unificador. Números fala sobre o quê? Qual é o assunto central? Números fala sobre a graça de Deus, que apoia, que suporta, que conduz o seu povo, que se apresenta ou que reage por meio da desobediência, que se apresenta de forma completamente desobediente, que é marcado nessa trajetória no deserto pela rebelião, mas apesar de tudo isso, a graça de Deus é renovada e sustenta o seu povo ao longo de toda essa caminhada. Então, entender esse tema central do livro vai nos ajudar diante da análise de cada parte, de cada capítulo, de cada parágrafo. Isso vai ser importante para o desenvolvimento, para a compreensão de cada parte. Quando nós estamos analisando um livro, tentando encontrar esse tema unificador, é importante, então, também ler o livro, tanto a parte inicial, aquilo que aparece no início do livro, quanto também aquilo que aparece no final. Por quê? A ideia é que, geralmente, na introdução do livro, no primeiro capítulo, já no início do livro, o autor bíblico, ele apresenta, ele introduz temas importantes. E também ele vai repetir esses mesmos temas no final do livro. Às vezes ele vai fazer isso de forma direta, por meio de uma declaração propósito, mas em outros momentos nós não teremos essa declaração. Mas perceba aqui, no final de Pedro, da primeira carta, como ele diz o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, Pedro quer que o leitor analise a primeira carta dentro dessa perspectiva. Tudo aquilo que ele colocou precisa ser entendido como a manifestação da genuína graça de Deus. Ou seja, esse é o tema que vai unificar, que vai fazer com que cada parte tenha o seu sentido completo, porque agora cada parte vai ser usada ou vai ser compreendida dentro desse tema unificador, contribuindo para o desenvolvimento dessa linha melódica. Então, ler o início e ler o final do livro ajuda bastante nesse entendimento do tema unificador. Uma outra orientação é verifique se o propósito do livro foi apresentado em uma frase. Então,
o livro, o propósito do livro, pode ser apresentado por meio do que nós chamamos de declaração propósito. O versículo de número 4 vai dizer isso, para que tenhais plena certeza das verdades que foste instruído. Então, Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo, ele vai ser introduzido por Excelentíssimo, então, e logo em seguida é apresentado o propósito do livro, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, aqui é apresentado uma declaração de forma direta, o leitor já consegue entender o propósito. Se eu consigo entender o propósito, fica muito mais simples compreender esse tema unificador. São coisas distintas. O propósito do livro e a estrutura do livro são questões que contribuem ou que fazem parte desse, que são usados para essa apresentação dessa linha melódica. Mas a simples declaração propósito não nos leva ao entendimento do tema unificador, mas com certeza já nos aponta o caminho, já nos mostra qual deve ser o nosso foco nessa leitura. Portanto, é importante que você consiga identificar, toda vez que você estiver lendo um livro, tentar identificar se o autor apresentou uma declaração propósito, falando do propósito do livro. Essa declaração vem geralmente ou no início do livro, ou ela vem no final do livro. Nós temos aqui, por exemplo, o livro de Evangelho de João. No Evangelho de João, nós temos a declaração propósito no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Diz o seguinte: estes foram escritos para, então observe aqui o propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, João apresenta já de forma clara em que perspectiva, qual deve ser o foco da leitura, de que maneira o leitor deve considerar isso que ele vai chamar de sinais. Então, todos esses sinais foram apresentados com um objetivo específico, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhas vida em seu nome. E aí, a gente vai perceber no início do livro, lá no prólogo, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, que boa parte dos temas que são apresentados no final do livro como propósito se repetem já no início do livro. Então, nós temos aqui, por exemplo, a palavra vida se repetindo, temos a palavra crer, aqueles que creem, que são justamente palavras que João usa na declaração propósito. Então, isso é muito importante você tentar entender a relação, você lê a primeira parte do livro e lê a última parte do livro. E aí tenta identificar quais são os temas que foram apresentados na primeira parte e quais os temas que são apresentados na última parte do livro. Você vai, se você tiver uma declaração propósito, você vai fazer da mesma forma. Faz a leitura da introdução do livro e aí faz a leitura da declaração propósito, tentando identificar a ocorrência dos temas que são usados na abertura do livro, para ver se esses temas foram repetidos pelo autor no final do livro. Os comentários bíblicos apresentam a linha melódica do livro. Infelizmente, os comentários bíblicos não estão preocupados com essa abordagem literária. São poucos comentários que trazem essa abordagem literária. A maioria dos comentários tem uma proposta mais teológica do que realmente literária. Então, eles não vão se preocupar com isso. Se você desejar realmente conhecer esse tema unificador, essa linha melódica, a forma como o livro está organizado, são pouquíssimos os comentários que trazem essa proposta. Você precisa realmente seguir os passos que nós mencionamos agora há pouco, para que você consiga identificar e encontrar esse tema unificador. Quais são os benefícios de encontrarmos a linha melódica? Faz com que um objetivo, faz com que as partes façam sentido ao todo, esse é o objetivo,
Nós falamos sobre isso, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Ou seja, essa declaração, assim como todas aquelas exortações que aparecem ao longo da carta da Epístola aos Hebreus, elas passam a ter um sentido. Por quê? Porque eu consegui identificar o tema unificador. Nesse caso aqui, essa declaração propósito, o versículo-chave, que é o versículo 8 do capítulo 13, apresenta essa declaração e todo o restante do livro vai convergir para esse entendimento. Ele nos ajuda a entender melhor textos difíceis. Então, o pastor Afonso pregou sobre Hebreus, capítulo 4, do verso 4 ao 8. Esse é um tema difícil. E quando nós analisamos esse texto de forma isolada, nós podemos chegar à conclusão de que o crente pode perder a salvação, mas quando isso é analisado dentro do tema unificador de Hebreus, nós chegamos a uma outra conclusão. E a conclusão é que, de forma alguma, o cristão pode perder a salvação. Então, o entendimento da linha melódica ajuda bastante também nesses momentos em que nós estamos analisando um texto bem delicado. Quais são os perigos de pregarmos um texto sem compreendermos a linha melódica do livro? Um perigo é você atribuir ao texto um sentido que ele não tem. Então, esse é um texto aqui que é usado muito nesse sentido. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a repreensão, e para a correção, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto é usado principalmente para falar sobre inspiração bíblica. E aí o grande problema disso é que quando nós isolamos um texto e não entendemos o texto dentro da função que ele exerce no livro, sem entender o tema unificador, eu posso manipular esse texto para encaixá-lo ele dentro de qualquer outra mensagem. Ou seja, eu posso articular esse texto fazendo com que o texto diga algo que ele não se propõe a dizer. E isso é o que nós chamamos de falar ou ensinar um texto fora do seu contexto. Ou seja, a gente pode dar várias interpretações, porque é o contexto que determina o sentido principal do texto. Bom, então esse foi o nosso objetivo, fazer uma breve introdução sobre o que é estrutura, como isso é importante dentro da análise de um texto específico, como que o reconhecimento da estrutura é importante dentro da análise de um livro, e também falar um pouco sobre linha melódica, sobre esse tema unificador que é desenvolvido desde o primeiro capítulo até o último capítulo, onde o argumento vai sendo elaborado e cada parte vai fazendo sentido ao todo. Para que a gente possa, então, concluir esse momento, deixa eu falar de forma breve sobre a organização do livro de Marcos. Eu vou compartilhar com vocês esse material, vocês poderão analisar com calma, para que vocês consigam identificar essas características que nós iremos mencionar aqui. Então, o Evangelho de Marcos, ele está organizado da seguinte forma. Nós temos já no início, no capítulo 1, no versículo de número 1, o que nós chamamos de introdução. Nessa introdução já é apresentado a estrutura, tanto o objetivo do livro quanto a sua estrutura. Então, o Evangelho de Marcos fala sobre o quê? É esse evangelho que nós temos aqui, cujo objetivo é apresentar Jesus como o Cristo e Jesus como o Filho de Deus. Isso já é declarado onde? Na introdução. Então, a introdução, ela apresenta essa verdade, e a partir desse momento, a primeira parte do livro é desenvolvida até o capítulo... nós vimos isso aqui na introdução, nós estudamos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 14, faz parte da introdução. A partir desse momento, do versículo 15 em diante, Jesus começa, ou melhor, Marcos começa a focar em quê? Na identidade de Jesus.
E aqui a pergunta que nós elaboramos, que é a pergunta quem é Jesus, vai ser uma pergunta recorrente. E aí nós vamos ver que ele é aquele que tem autoridade para chamar homens, falamos sobre isso no nosso último encontro, aquele que tem autoridade para chamar pecadores e transformá-los em pescadores de homens, é aquele que tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. E nós vamos perceber que, ao longo dessa primeira parte, Marcos vai focando muito na pessoa. Você tem aqui nesse símbolo uma coroa, e esse símbolo aqui ficou bem claro já na primeira parte, no momento em que ele faz a introdução do livro, lá no capítulo 1, do verso 2 ao verso número 13, quando ele fala que Jesus é aquele que foi prometido, o Messias, ele é um rei, ele é o Cristo, ele é um ungido, que foi prometido pelos profetas, que foi anunciado por João Batista, que foi testificado pelo Pai. Então, a identidade de Cristo, nesse primeiro momento, é construída como a identidade do Messias. Então, nós temos aqui Jesus sendo apresentado como o Rei soberano. Nós vimos isso na elaboração daquelas perguntas, que há sempre uma resposta, e a resposta que ela é esperada é uma resposta de arrependimento e fé. A resposta positiva, diante do anúncio desse rei, que tem autoridade nas mais diversas áreas, é uma resposta de arrependimento e fé. Nesse caso aqui, Jesus aparece como o Redentor. Essa é a figura, ele é aquele que veio para cumprir aquilo que foi dito lá pelo profeta Isaías e pelo profeta Malaquias. Essa primeira parte vai, então, do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo de número 29. É nesse primeiro momento, aqui no versículo de número 29, que tem a declaração de Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, para os discípulos, sobre quem ele era, a identidade dele, e aí Pedro reconhece, declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei ungido, aquele do Antigo Testamento. Então, a figura central aqui está na primeira parte do Evangelho, focando na identidade, na pessoa de Cristo, mas apresentando Cristo como o Messias, apresentando Cristo como o Rei. Na segunda parte do livro, começa a partir, então, do capítulo 8, versículo 30, até o versículo 38 do capítulo 15. E agora a figura que é predominante é a figura do servo sofredor. Aquela figura lá de Isaías, onde Jesus continua sendo o Messias, ele continua sendo o rei, mas a forma como ele vai desenvolver o ministério não vai ser por meio da autoridade, não vai ser necessariamente por meio do poder, mas sim por meio do sofrimento e morte. É a partir desse momento que ele começa a falar para os discípulos sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento. Então, por 3 vezes, ele vai ter uma conversa direta com os discípulos e os discípulos vão se recusar a aceitar essa realidade, porque não era algo que se esperava dentro do judaísmo daquela época, um rei estabeleceu o seu reinado por meio do sofrimento e morte. Mas esse é o caminho que é proposto, e aí o foco agora, então, da segunda parte, não está mais na identidade, apesar de que nós continuaremos aplicando aquela mesma pergunta: quem é Jesus? Isso vai ser respondido da mesma forma. Mas o foco agora de Marcos, nessa segunda parte, vai ser justamente na missão de Jesus. Como é que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu? E aí isso tudo vai apontar para o seu sofrimento. Ou seja, essa figura aqui de servo sofredor, ela também exige uma resposta. A resposta correta é a resposta de segui-lo. Ou seja, assim como no início, na primeira parte, uma resposta correta, esperada de arrependimento e fé, da mesma forma, isso acontece na segunda parte do Evangelho. E aí, essa segunda parte, que termina no versículo 39 do capítulo de número 15, ela chega ao seu clímax na declaração do centurião.
centurião, ao ver Jesus sendo crucificado, ele faz a seguinte declaração, que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Então, na declaração de Pedro, nós temos o clímax da primeira parte, focando na identidade, e na declaração do centurião, nós temos o clímax da segunda parte, focando na missão de Cristo. Então, essa é uma breve apresentação do Evangelho de Marcos. Você tem aqui um infográfico que te ajuda a visualizar isso, como é que o texto é apresentado no início, capítulo 1, versículo 1, como é que essa introdução é desenvolvida no versículo 2 ao versículo 13, e como que esse propósito é alcançado, aquilo que foi já introduzido na declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Como é que isso se organiza? Então, vai ficar muito mais simples para a gente poder entender qualquer texto dentro dessa primeira parte do livro, do verso 16 do capítulo 1 até o verso 28 do capítulo 8, e você, então, entender aquele determinado texto, aquela determinada cena, dentro dessa perspectiva, onde o objetivo principal é falar sobre a identidade de Cristo. E assim também, na segunda parte, focando na sua missão. A missão, algo que é característico, é que ele vai fazer isso realmente à semelhança do servo sofredor, o que para muitos na época não foi algo muito simples de compreender, principalmente para os discípulos. Então, esse foi o nosso objetivo, trazer de forma rápida e simples o conceito do que significa estrutura, linha melódica, apresentar essa teoria de forma mais abrangente, discutindo, mostrando exemplos em vários níveis, tanto em um texto específico, quanto também em relação ao livro, e também apresentar de forma rápida aqui uma estrutura e organização do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe a todos. A nossa próxima aula, então, nós não teremos aula presencial,